Boa noite a todos. É novamente um privilégio nós estarmos reunidos aqui para estudar a Palavra de Deus. Nós temos falado um pouco acerca dos atributos de Deus. Nós falamos já alguns dias atrás acerca de dois atributos de Deus: a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. E hoje nós vamos continuar falando dos atributos de Deus. Nós já explicamos o que queremos dizer quando nós falamos atributos de Deus, né? São suas características, são aspectos da sua natureza que revelam a sua pessoa e os seus propósitos para com a criação, né? E hoje nós vamos continuar pensando um pouco acerca dessas características que Deus tem. Nós falamos da onisciência e da onipresença de Deus, e falamos que essas são características que Deus não partilha conosco, né? Nós temos conhecimento, né? Mas o nosso conhecimento é limitado. O conhecimento de Deus é ilimitado, né? Como nós lemos na sua palavra alguns dias atrás. Nós somos limitados fisicamente, mas Deus não é limitado fisicamente. Ele está em todos os lugares, como nós consideramos. E nós lemos alguns versos do Salmo de número 139, que atestam essa verdade da onisciência e da onipresença de Deus. Vou ler aqui rapidamente, só para relembrarmos. Esses dois atributos são atributos não comunicáveis, são atributos particulares de Deus. É o Salmo de número 139, do primeiro versículo ao versículo 6, nós vamos ver aspectos relacionados à onisciência de Deus. E do verso 7 até o verso 12, nós lemos de aspectos relacionados à onipresença de Deus. Por exemplo, o verso 6 fala assim: tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Davi fazendo então uma afirmação acerca do conhecimento ilimitado que Deus tem, a sua onisciência. E em seguinte, aqui no verso 7, no verso 8, nós lemos acerca da onipresença de Deus. Davi conjectura o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aí segue. Ele vai conjecturando situações e ele percebe que não é possível fugir da presença de Deus, o que atesta que Deus está em todos os lugares, ou seja, Deus é onipresente. Nós já temos considerado. E hoje eu gostaria de falar de um outro atributo que é exclusivo de Deus, um atributo que ele não compartilha conosco, né? Nós gostaríamos de falar um pouco da imutabilidade de Deus. Deus não muda, ele é imutável. E há declarações enfáticas na palavra de Deus que atestam essa verdade acerca da natureza de Deus. Deus, ele não é semelhante a nós, sujeito à mudança. E Deus ele não tem mudança nele desde a eternidade, né? Nós somos criaturas que somos sujeitos a variações, né? Nós engordamos, nós emagrecemos, nós envelhecemos, né? À medida que o tempo passa, nós mudamos, nós sofremos influências que nos causam mudanças, né? Sejam influências familiares, sejam influências da sociedade que nós vivemos, né? Sejam influências educacionais, daquilo que nós aprendemos, né? E as circunstâncias da vida fazem com que nós mudemos, né? E a gente passa a agir e a pensar de forma diferente, à medida que nós recebemos informações que nos motivam a agir diferente, né? Só que com Deus não é assim. Deus é eterno e Ele está totalmente fora da esfera do tempo. E Ele não é sujeito a qualquer influência, assim como nós somos sujeitos às muitas influências que nós vivemos, nós passamos ao longo das nossas vidas, né? E isso é interessante, porque se Deus fosse sujeito a mudanças, ele não poderia ser Deus, porque isso infligiria
uma outra característica da sua natureza, porque Deus é perfeito. E nós vamos ver que o fato de mudar indica que há algo que falta, e Deus é autossuficiente, né? Deus é perfeito e Ele não está sujeito a mudanças. Há uma declaração no Velho Testamento muito clara acerca disso, encontrada no último livro do Velho Testamento, livro de Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. A declaração que nós lemos aqui, registrada pelo profeta Malaquias, é uma declaração direta, afirmativa. Deus diz que não muda. E é interessante pensarmos, na minha tradução aqui, a palavra Senhor está escrita em maiúsculo, todas as letras, né? Seria mais ou menos assim: porque eu, Jeová, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há um autor chamado Thomas Nobel que ele diz o seguinte, acerca da palavra Jeová: aquele que sempre foi, sempre é e que sempre há de vir. Portanto, a sua imutabilidade é uma expressão da eternidade do seu próprio ser. É a rica bem-aventurança que Israel desfrutava como sua porção, como participante da herança de Deus. E do regozijo que eles tinham de poder desfrutar dessa verdade, que faziam parte de um povo separado por um Deus que é imutável. E nós lemos dessa felicidade nos livros da lei, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 33, nós vemos Moisés se regozijando dessa verdade de ser uma herança particular, esse Deus que é imutável. Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, nós vemos assim, Moisés dizendo: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. É interessante pensar nessa afirmação, né? Um pai ama incondicionalmente seus filhos, né? E o povo de Israel, certo dessa verdade, de que era uma herança particular de Deus, podia dizer aqui que Ele mesmo, Deus, os protegia com seus braços eternos. E continua o verso: ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. E ainda no verso 29: feliz és tu, ó Israel. Israel servia a um Deus que não muda. Apesar deles mudarem, apesar de em muitos momentos eles agirem com infidelidade, esse Deus os amava. Esse Deus os amava, porque Deus não muda. Talvez no tempo dos patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, essa verdade de que Deus não muda, Jeová não muda, talvez não tenha sido bem compreendida, mas já no início do livro de Deuteronômio, de Êxodo, nós lemos quando Deus se revela a Moisés ali, com o propósito de levantar um libertador para Israel, essa verdade sendo bem estabelecida, bem esclarecida aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, no verso 14 e 15, nós lemos assim, Deus dizendo a Moisés: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Então, Moisés pôde aprender e testificar dessa verdade. E o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó havia se levantado em favor do seu povo, um Deus que não muda, um Deus imutável e que cumpre fielmente as suas promessas. Nós lemos Moisés, aquele salmo, uma oração feita por ele, o salmo de número 90, ele testificando acerca dessa verdade de que Deus não muda. Salmo 90, nós lemos assim, verso 2: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, um Deus eterno, um Deus que não muda, um Deus que era Deus mesmo antes da formação do universo, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra prova da imutabilidade de Deus pode ser encontrada nos salmos escritos por Davi, nos salmos davídicos. Aqui bem perto, no salmo de número 102, nós lemos uma linda declaração de Davi acerca da imutabilidade de Deus. Aqui no verso 24 do salmo de número 102, esse é também um salmo messiânico, né? Que diz aqui: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Agora preste bem atenção no que Davi diz. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é imutável. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Essa é uma verdade gloriosa, meus irmãos, que nós podemos desfrutar. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós servimos a um Deus que é o mesmo, e é o mesmo eternamente, e continuará sendo o mesmo. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, Ele há de cumprir, porque Ele é imutável. E é assim ao longo dos anos que Ele tem feito, como um Deus fiel. Há um hino do nosso hinário, o hino de número 380, a segunda estrofe desse hino, o autor ali, eu me esqueci o nome, vou olhar aqui, revela poeticamente essa verdade, né? Esse hino chama Comigo Fica, foi escrito por Henry Lich. Ele diz o seguinte na segunda estrofe: a vida é curto dia que se esvai, prazer e glória breve tem seu fim. Tudo é ruína, tudo passa e cai. Tu, que não mudas, fica junto a mim. Esse é um conforto que nós podemos, como esse nosso irmão do passado registrou aqui nesse hino, né? Contar com Deus que está sempre conosco, como nós já falamos, né? Acerca da onipresença de Deus. E um Deus que não muda, né? É o mesmo Deus, o Deus que nos salvou, nos resgatou da nossa condição de pecado, né? Porque nos ama, um Deus imutável e que cumpre as suas promessas. Davi também falava de Deus usando figuras, né? Davi falava de Deus como a rocha, Davi falava de Deus como a fortaleza, Davi falava de Deus como o refúgio. São expressões que trazem consigo a ideia de constância, de resistência e de imutabilidade. Estão em sintonia com a verdade de um Deus que é imutável. Por exemplo, o Salmo de número 18, também um Salmo davídico, Davi usa dessas expressões. Salmo de número 18, diz aqui: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu
baluarte. São todas expressões que nos trazem essa ideia de constância, de resistência, de imutabilidade. Nosso Deus é imutável. O Novo Testamento também testifica dessa verdade de que Deus é imutável. Na carta de Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o Pai das luzes, o nosso Deus, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Novamente, uma declaração similar à declaração feita pelo profeta Malaquias, clara, indiscutível, que atesta a verdade de um Deus imutável, um Deus que é o mesmo desde a eternidade. Houve um teólogo do século XIX, chamado Pusey, que ele observou a seguinte verdade acerca desse atributo de Deus, a sua imutabilidade. Escreveu assim: mudança indica imperfeição. Ela muda para o que é mais perfeito ou para o que é menos perfeito. Isto é, para algo que anteriormente não era e ou não possuía. Essa verdade descrita aqui é muito importante, porque se Deus mudasse, Ele iria acrescentar ou retirar algo da sua natureza. E isso iria frontalmente com a verdade que Deus é um Deus perfeito. Deus é imutável e Ele não muda em sua essência. Ele não muda em seus atributos e Ele não muda em seus propósitos. A verdade da imutabilidade de Deus também é válida à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui bem perto de Tiago, no último capítulo da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, nós lemos assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Senhor Jesus Cristo é similar ao Deus Pai, é um Deus imutável, um Deus que não muda. Aquele que veio a esse mundo, manifestou a vontade de Deus em resgatar os pecadores do seu pecado, também é um Deus imutável. Ele manifestou entre nós, e nós lemos aqui na carta de Hebreus, em outros textos do Velho Testamento, e de modo inquestionável, manifestou a vontade de Deus em formar para si um povo remido, especial, particular, né? É um Deus imutável. Mas alguém aqui agora pode me perguntar, né? E é uma questão interessante analisar à luz da palavra de Deus e à luz desse tema, né? Desse atributo de Deus, Deus imutável, né? Mas nós lemos na Bíblia acerca de Deus se arrependendo, né? Há textos da palavra de Deus, nós vamos ler aqui, que falam dessa forma, né? Que Deus se arrependeu de algo ou de alguma coisa, né? Primeiro nós vamos ler textos que afirmam que Deus não se arrepende. Por exemplo, livro de Números, no capítulo 23... Livro de Números, no capítulo 23, nós lemos o seguinte, verso 19. Números, capítulo 23, verso 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Vamos ficar claro aqui, Moisés registrando aqui, Deus, as palavras de Balaque, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E nós lemos também em 1 Samuel, capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29, nós lemos assim:
Também a glória de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Também a glória de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Agora, nós lemos também na palavra de Deus algumas passagens que falam que Deus se arrepende. Por exemplo, no mesmo capítulo aqui de 1 Samuel, no versículo 11, nós lemos assim, o Senhor falando a Samuel. Diz assim o verso 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E nós lemos, por exemplo, também no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Versículo 6. Diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ora, há uma evidente contradição aqui, né? Uma aparente contradição, né? Porque a palavra de Deus é clara ao afirmar que Deus não é como nós. Deus não se arrepende. Nós nos arrependemos, nós agimos, depois refletimos e pensamos assim, não fiz certo, eu tinha que ter feito diferente. E nós sentimos arrependimento, mas com Deus não é assim, né? Nós já temos considerado que Deus conhece todas as coisas. Então Deus não pode ser pego de surpresa, né? O que nós temos aqui é uma forma de ter sido registrada na palavra de Deus, de tornar uma ação de Deus mais compreensível, né? E quando nós consideramos a afirmação aqui de 1 Samuel capítulo 15, verso 11, fica ainda mais evidente o modus operandi desse Deus que é imutável. Porque nós vemos aqui que Deus não mudou. Quem mudou foi Saul. Diz aqui, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por quê? Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Nós sabemos que Deus é um Deus justo, e aqueles que obedecem são abençoados, mas aqueles que não obedecem, que o rejeitam, são disciplinados, são castigados. E é exatamente o que nós vemos aqui em relação a Saul. Ele não obedeceu a Deus, como nós lemos aqui, deixou de me seguir, não executou as minhas palavras, e por isso Deus o disciplina, Deus o castiga. E a forma de registrar essa atitude de Deus é dessa forma que nós lemos aqui, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Ora, Deus não sabia que Saul haveria de desobedecê-lo? É evidente que sabia. E se então Deus sabia, Deus não se arrepende. Deus não foi pego de surpresa aqui. Na verdade, Deus está retribuindo a Saul exatamente como ele merecia ser retribuído. Agora ele passava a ser desobediente e por isso merecia ser castigado. Deus é justo e ele age de acordo com a sua justiça. Então, para que fique bem claro, né? Deus não é como nós, que se arrepende, porque Deus não é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas. Ele abençoa aqueles que lhe obedecem, mas ele disciplina, ele castiga, ele repreende aqueles que lhe desobedecem. Agora, no livro de Apocalipse, nós também vemos essa verdade da imutabilidade de Deus. O livro de Apocalipse, como muitos sabem aqui, né? Aqueles que têm lidância com a palavra de Deus, né? Um livro que revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? O primeiro versículo fala que o livro é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então esse é um livro que traz uma revelação completa acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 8, falando acerca do Senhor
diz assim: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Exatamente como nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, exatamente como nós lemos lá em Malaquias capítulo 3. Um Deus que é, que era e que há de vir, um Deus Todo-Poderoso, o Jeová. E se nós seguirmos aqui lendo esse livro, nós vamos ver diversas declarações da palavra de Deus acerca da imutabilidade de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de considerar aqui pelo menos as declarações finais desse livro, do capítulo 22 de Apocalipse. Esse capítulo aqui, além de apresentar essa verdade de que Deus é imutável, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é imutável, ele apresenta também um convite. E acerca desse convite eu gostaria de fazer algumas considerações. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse, nós lemos aqui no versículo 13. Vamos ler o verso 12 também. O Senhor Jesus Cristo dizendo aqui: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é imutável, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o mesmo Deus eterno, desde a eternidade, como nós lemos lá no Salmo de número 90. E ele vem retribuir com galardão a cada um segundo as suas obras. E se nós continuarmos a leitura aqui, nós lemos aqui no verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, aqueles que reconhecem a este Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, são felizes. Aqueles que lavam as suas vestes, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, né, eles são felizes e eles receberão da parte de Deus o direito, a árvore da vida, e de desfrutar na presença de Deus essa morada eterna, entrando nesta morada pelas portas, né? Agora, se nós seguirmos aqui, nós vemos que haverá um grupo que não desfrutará dessas bênçãos, da presença desse Deus que é imutável. Porque diz aqui o verso 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A distinção, Deus, esse Deus imutável, faz distinção. E a distinção está no fato de alguns terem se abrigado na obra bendita realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz aqui: felizes são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E é porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro que eles recebem da parte de Deus o direito de desfrutar da presença desse Deus imutável. E hoje, nessa noite, pode ser que há aqui entre nós alguém que ainda não desfruta dessa bem-aventurança da parte de Deus, não tomou posse dessa bênção que é oferecida por Deus na obra realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra realizada por Cristo na cruz do Calvário tem o objetivo de nos lavar do nosso pecado, de nos vestir de uma santidade que o Filho de Deus tem e que nós jamais, pelas nossas obras, poderemos ter. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esses hão de desfrutar da presença de um Deus que é imutável. Agora, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, todo aquele que resiste ao chamado e à oferta do Evangelho, esses não terão parte, não terão direito a essa bênção daqueles que são bem-aventurados. E veja bem, o convite
e vem do trono da graça de Deus, ele é amplo, ele é irrestrito, ele é feito a todo e aquele que quiser. Diz aqui o verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, esse Deus que é imutável, esse Deus que revelou o seu propósito de resgatar pecadores, de fazer para si um povo especial, particular, um povo semelhante à imagem do seu Filho, em quem ele tem todo o prazer. Ele hoje faz um convite. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ora, e se hoje você receber de graça a água da vida, reconhecer o seu pecado e reconhecer na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo a salvação, a remissão dos seus pecados, reconhecer assim, olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele carregou ali, naquele madeiro, o meu pecado. E se eu crer nele hoje, eu vou poder receber de graça da água da vida e receber o direito de um dia desfrutar da presença desse Deus imutável para toda a eternidade nessa cidade gloriosa. Uma cidade que nós não podemos nem imaginar com a nossa compreensão finita, né? Não podemos nem compreender, né? Tal graça e tal misericórdia manifestada por esse Deus que não muda, né? Esse mesmo Deus tem oferecido ao longo das eras, né, essa possibilidade, né? Esse Deus que não muda revelou a pessoa do Senhor Jesus Cristo esse propósito maior de salvar pecadores, né? E hoje mesmo você pode receber de graça da água da vida. Essa verdade de que Deus é imutável é gloriosa. Nós podemos descansar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento. Nada foge aos seus olhos, porque está em todos os lugares, né? E Ele é um Deus imutável, um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que nos ama hoje, um Deus que nos ama desde a eternidade, um Deus que continuará nos amando para todo sempre. E hoje você pode desfrutar desse amor especial da parte de Deus, esse amor de um Deus imutável que foi demonstrado, que foi provado ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue em favor do meu pecado e em favor do seu pecado. Que Deus possa abençoar essa verdade nos nossos corações. Amém?